Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Paula. Oi, Nívia. Oi, Alana. W Bertazzo também, boa tarde. Gostou, né, Paula, da live de ontem? Foi bem legal com a Stephanie. Ainda tá gravado, ó. Quem perdeu, ontem a gente fez uma live com a Casa Nutri. Deixa eu tirar esse celular que ficou na frente aqui do Face. E foi bem legal porque ela fez várias receitinhas, né? Deu dicas de várias receitinhas pra gente. Então foi bem prático, assim, foi bem bacana. Então quem ainda não assistiu, ainda tá gravado aqui no Insta. No Insta. No Face a gente não tem gravado porque a gente não tem como compartilhar a tela, né? Então essas lives que a gente tá tendo sem ser presencial, né, aqui comigo, mas fazendo essa videoconferência, né, vamos pensar assim, a gente tá conseguindo só dividir tela pelo Insta, né? Então a gente não tá abrindo pelo Facebook, tá bom? Então quem perdeu ontem ainda tá gravado lá no Insta, aqui no Stories, no vídeo ao vivo, tá? Quem tá me ouvindo ali pelo Face. Dá pra ver a live que a gente fez ontem com a Stephanie, foi mais de 1 hora, foi 1h10 mais ou menos, e foi muito legal. No dia anterior a gente teve com a Flávia Buch, que ela é arquiteta, e a paixão dela, na verdade, é organização, né? A profissão dela, na verdade, ela é personal organizer. Então ela vai na casa, arruma, faz as dobras certinhas, de todo quanto é tipo de roupa, separação dos cabides, organiza todos os cômodos da casa, né? Então o trabalho dela também é muito legal. E ela participou da nossa live na quarta-feira e deu várias dicas. Até depois aqui, a hora que terminar a nossa transmissão, eu arrumei algumas gavetas já lá em casa. Então eu vou compartilhar com vocês a forma que eu fiz de acordo com as dicas que ela deu pra gente, tá bom? Então vamos lá. E aí então a gente tá fazendo essas lives, né, periodicamente. De quinta, sempre o horário que a gente fala sobre papo de plástica. Nas últimas semanas a gente mudou um pouco os temas, né, porque por causa da pandemia toda, então a gente também falou de outras coisas, tentou trazer outros profissionais para nos ajudarem a passar por esse período, né, que eu sei que é angustiante, às vezes para quem está em casa, fazendo home office, trabalhando, cuidando da criançada, tudo junto, misturado, né? Ou com muita saudade da família que está longe. Então, para trazer o dia de vocês também um pouco mais de significado, mais de descontração e não falar aquela coisa tão assim, de repente, que não é o que a gente está pensando. Mas como a gente já deu esse intervalinho aí de umas 2 semanas, sem falar especificamente de cirurgia plástica, eu também estou sentindo falta de falar daquilo que eu mais amo. Então, hoje eu coloquei realmente esse tema de volta para a gente estar aqui conversando. E hoje a gente vai falar do que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. A gente tem vários pacientes em pré-cirúrgico com os exames prontos, né? Pra gente, com cirurgia agendada. No momento a gente já teve que desmarcar algumas, claro. Algumas a gente já reagendou para mais pra frente. E tem aqueles pacientes que estão ainda na fase de decisão, faço, não faço. Que ainda não começaram a fazer os exames, né? Então a gente tem 3 grupos de pacientes que a gente tem conversado, né? Aquelas que a gente precisou realmente já reagendar, que já tá tudo pronto, a gente tá só esperando a liberação, tudo isso passar a poder voltar à rotina. Quem tava se programando para fazer, por exemplo, junho, julho, né? Que começariam a fazer os exames agora, pra gente fazer isso em junho, julho, então que já tinha se programado, né, em relação à data, mas que ainda não tinha feito os exames, ainda não executou essa parte. E tem aquele pessoal que tem uma vontade, mas que ainda não estava realmente decidido a fazer. Então, nossa intenção hoje é conversar um pouquinho de tudo isso, né? Das programações que a gente tem, de como a gente pode se organizar, né? Para realmente fazer isso acontecer a hora que puder, né? Porque senão a gente vai levando só conforme a maré, né? Não, hoje
Tá, é importante você viver um dia de cada vez, mas é importantíssimo você planejar, você ter uma meta, você saber onde você quer chegar, você saber o que você quer ter de resultado no final do ano, o que você quer estar fazendo daqui 6 meses, né? E esse planejamento também é importante na cirurgia plástica, né? Se a gente de repente está focando num procedimento corporal, adianta eu pensar nele só a hora que chegar lá em novembro para operar em dezembro? Aí eu vou estar acima do peso, porque na época da quarentena eu não me cuidei, não fiz atividade física, comi tudo errado, fiquei estressada, comi mais um pouquinho, fiquei mais estressada porque eu comi, fui lá e comi de novo. Então vira uma bola de neve. Aí a hora que chegar lá em novembro, que seria a época da gente estar realmente batendo martelo para fazer, o paciente está acima do peso, não vai poder operar, o risco ele é muito maior. Então o que a gente quer fazer lá na frente tem que começar hoje, né? Então a gente tem que se cuidar hoje. E a gente nunca teve tanto tempo para se cuidar, né? Então agora não tem desculpa, né? Então a gente tem que realmente, se há uma meta, a gente tem que alcançar essa meta. E não tem nada mais gostoso do que você programar uma coisa e realmente conseguir fazer, né? Realmente conseguir alcançar aquilo que você se propôs, né? Eu acho que vocês também, se alguém discordar do que eu tô falando, me coloca ali. Discordo, acho que não, acho que tem que ser um dia de cada vez. Quem concorda, me dá um joinha, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Enquanto vocês me respondem, deixa eu ver aqui. Gilson, tudo bem, Gilson? Boa tarde. Marisa, tudo bem, Marisa? Oi, Pati. Oi, Dri. Mel Paganelli também tá por aqui. Dr. Fábio Gentil também tá por aqui. Cognição. Nath, tudo bem, Nath? Boa tarde. Vamos lá, vamos ver o que vocês me respondem aqui. Oi, Jé, boa tarde. Tudo bem? A Marisa concorda, a Dri também. A Mel também concorda plenamente, porque, gente, a gente tem que realmente se planejar. Eu acho que além do planejamento, como nessa fase, eu não sei vocês, mas o que, querendo ou não, você fica um pouco mais ansioso, você fica um pouco com uma certa angústia, porque é muita informação ruim, né? Pode ocorrer também nessa fase, existe uma síndrome que chama síndrome do pensamento acelerado, né? Às vezes a hiperinformação nos traz isso. Então, quanto mais informação de qualquer área, ou seja, da pandemia, ou alguma outra coisa, né? Também pode trazer um sentimento ruim e aquilo fazer você embolar o meio de campo, não conseguir executar nada, tá? Então, minha primeira dica para vocês, o que seria? Vocês precisam colocar uma meta. Pega lá um papel, coloca na geladeira. Se tiver aqueles post-it também, pega o post-it e coloca o post-it lá no seu quarto, no seu local de estudo ou no seu escritório, tá? Pega um papelzinho, vamos pegar aqui nosso receituário, tá? Então, qual que é a minha meta em relação à doutora Marina, a cirurgia plástica? Bom, esse ano eu quero fazer uma mamoplastia. Esse ano eu quero fazer uma toxina. Esse ano eu quero fazer um MD Codes, um preenchimento. Esse ano eu quero fazer uma ninfoplastia. Esse ano eu quero programar, eu vou emagrecer, depois eu vou fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Tá, então você vai colocar primeiro, olhando aqui pra mim, pega lá, um papel e uma caneta. Vocês vão escrever junto comigo. O que será que eu vou escrever, hein? Não pensei nisso ainda. Mas alguma coisa eu já vou pensar aqui. E também acho que... já sei que eu vou escrever. Só que aí não vale, né? É sacanagem com vocês, porque o que eu vou escrever eu posso fazer. Cadê minha caneta? Aqui, achei. Então vamos lá. Pegaram o papel? Pinho, Valde, Beto de Cuiabá. Tudo bem, Beto? Que legal. Léo, de Luiz Ferreira, Pinho, Zindastrix. Gente, eu tô falando sério com essa questão de papel e caneta, tá? Vocês seguirem junto comigo o raciocínio. Então vamos lá. Eu decidi hoje, a hora que eu tava subindo aqui pro consultório, que não dá mais pra ficar com essa testa do jeito que ela tá horrorosa. Cheio dessas rugas ridículas que eu não gosto. Em mim, né? Deixa eu ver aqui se pelo Face eu consigo. Oi, Karina, boa tarde, tudo bem, cá? Por que eu não consigo ver os comentários do Face? Vamos ver. Vou abrir ele aqui pelo... Gente, alguém... Karina, escreve alguma coisa pra ver se eu consigo ver. Oi, Vânia, boa tarde, Renato. Enquanto vocês pegam papel e caneta, a gente tem tarefa hoje aqui, ó, pra fazer nossa live. Vocês vão sofrer hoje comigo. Em planejamento. Vamos pôr metas. Vamos pôr metas pra esse ano. Nada a ver com essa pandemia, hein, pelo amor. Coisas boas. Pensar em coisas boas. O que eu gostaria de fazer dentro da cirurgia plástica.
ou qual procedimento que eu gostaria de fazer. Primeiro nós vamos começar por qual ou o que, tá bom? Se você ainda não sabe, tenta pensar o que tá me incomodando. Ainda mais agora que a gente tá em casa, a gente se olha mais, a gente presta mais atenção na gente, né? A gente tá mais relaxado com roupa, às vezes com a vestimenta, e aí isso também pode. Vitrine Mildezas, boa tarde, tudo bem? Oi, doutora. Agora eu consegui ver aqui no Face. Então tá bom, todo mundo com papel e caneta? Eu já coloquei aqui, ó, minha meta. Vai ser fazer um botox, tá? E aí você pode colocar Moni Morena. Cheguei, tudo bem, Moni? Pega aí um papel e uma caneta. Eu não quero sugestionar, cada um dentro da sua necessidade vai colocar aí, pegar esse papelzinho e colocar uma meta, tá bom? A gente tá falando de meta porque, gente, você alcançar uma meta traz tanta paz, traz tanto felicidade de você conseguir alcançar aquilo, né? Então a gente tem que traçar uma meta e tem que buscar por aquilo, tá bom? Tava tudo planejado e veio a epidemia, vamos nos preparar de novo, isso mesmo. Tudo bem, Regiane? Gente, não tem problema que veio a pandemia, a gente vai conseguir se organizar de novo e a gente vai conseguir fazer, tá? Então vamos lá, primeiro a meta de vocês. Então eu quero saber o que vocês gostariam. Escreve sem quem quiser compartilhar e não for nada tão, né, pessoal, não tem problema. Então escreve aqui pra mim qual seria essa meta de vocês, qual procedimento que vocês gostariam de fazer. Pode ser preenchimento, pode ser toxina, pode ser fio de sustentação, pode ser cirurgia, pode ser orelha de abano, pode ser pálpebra. Eu vou pôr isso também. Bem lembrado. Pode ser mama, pode ser abdômen, pode ser lipo de coxa, pode ser lipo das costas, pode ser cirurgia da coxa, pode ser cirurgias pós-bariátricas, pode ser lifting de face, pode ser nariz, preenchimento labial, pode ser otoplastia. O que mais? Lifting de sobrancelha. Deixa eu ver o que vocês estão pensando aí, escreve aqui pra mim. Oi, Aninha, tudo bem? Boa tarde. Kátia também tá por aqui, tudo bem, Kátia? Boa tarde. Vamos planejar. Além da gente fazer esse planejamento, claro que esse planejamento que a gente tá fazendo, ele não é a curto prazo, tá? Esse é um planejamento a médio prazo, tá bom? Por quê? A curto prazo vai ser as outras coisas que a gente vai falar o durante, tá? Mas vamos colocar primeiro essa meta que vai precisar ser a médio prazo, tá bom? Todo mundo tá me ouvindo bem? Regiane tá me ouvindo bem? Moni, Karina, Vânia. Quem já fez alguma coisa, de repente toxina, preenchedor, se vocês já fizeram, de repente é a época do retoque, né? Daqui a algum tempinho já dá pra gente programar, tá? Então tá bom. Então a gente colocou lá o que a gente quer. Então qual procedimento primeiro a gente quer fazer. Depois disso, Paula, escreve aí. Eu sei que você quer alguma coisa, né? Não é possível, apesar dela ser linda. Não precisa de fazer nada, né? Mas vamos pensar em alguma coisa que de repente gostaria de fazer, tá bom? A Kátia escreveu que ela quer fazer rinomodelação. Muito bom. Que, pra quem não sabe, a rinomodelação é um preenchimento da região nasal, tá? De repente, pra quem tem o dorso um pouquinho irregular, ou às vezes uma pontinha. Vânia, bigode chinês. Quem não sabe o que é o bigode chinês? É quando a gente tem esse fundo aqui bem marcado e a gente preenche essa região. A Regiane escreveu, iria operar dia 21, teve que adiar. Tem problema nenhum, Regiane. Vamos reorganizar e a gente vai conseguir fazer mais pra frente, tá bom? Doutora Carla Pierobon também entrou por aqui. Adri, quero fazer tudo. Tudo que? Me diz o que é tudo. Adri já fez algum procedimento, tá na hora de repente refazer, hein, Adri? Olha eu dando pista. Tem procedimento que a gente faz a cada 6 meses, tem procedimento que a gente faz a cada ano, tem procedimento que a gente refaz a cada 2 anos, né? A Mel. Doutora, quando você fala de prazos médio, curto, quanto tempo você leva em consideração? Então vamos falar. Médio prazo, vamos pensar em 3 meses. E curto prazo, vamos pensar em 1 mês. Tá bom? Então essa meta que a gente tá colocando aqui é para médio prazo, tá bom? De 3 a 6 meses, vamos pensar assim. Isso a gente falando de cirurgia plástica, né? Se você estiver falando de investimento, aí a gente vai falar
de outros prazos, né? A longo prazo a gente vai falar mais que 5 anos, médio prazo, talvez não seriam meses, seriam 3 anos, tá? A Moni escreveu plástica no seio e a barriga. Então, ó, mamoplastia e abdominoplastia. Então, legal. Então, mama, abdômen. O que mais? A Vânia, o bigode chinês. Nem sei se precisa, porque ela é linda. Nem sei se tem alguma coisinha pra preencher. Quem mais que colocou aqui? A rinomodelação, a Kátia escreveu. Quando a gente fala de preenchimento também, a gente pode fazer olheira, pode fazer lábio, pode fazer malar, pode fazer ângulo de mandíbula, pode fazer mento, pode fazer esse cantinho da boca que deixa a gente com a boca mais caidinha, mais tristinha, tá? Bom, legal. Então a gente já tem uma ideia do que a gente quer fazer. Agora a gente vai falar em prazo, tá? Então, quando que vocês gostariam de realizar este procedimento? Vamos considerar que nos próximos 2 meses a gente ainda está em adaptação, tá? Então, nós estamos abril. Então, abril, maio, provavelmente algumas coisas cirúrgicas a gente não vai poder fazer, tá? Então, cirúrgicas, vamos pensar de junho para frente, tá bom? Antes disso, talvez a gente consiga ir voltando aos pouquinhos no consultório e fazer procedimentos que sejam feitos em consultório. Então, vamos pensar aqui em consultório, mais ou menos daqui uns 40 dias, daria pra gente pensar? Claro que isso é tudo a gente vai ter que ir vendo, né? Mas só pra gente colocar aqui uma meta, tá bom? Então, número 2, na fichinha aí de vocês vão colocar quando, tá? De acordo com a agenda de vocês, quando que vocês vão conseguir se organizar com a família. Se vocês não conseguirem se organizar com a família, a gente tem uma equipe de enfermagem para ajudar vocês nessa fase de pós-cirúrgico. Quem não tiver alguém que possa auxiliar, de repente vai estar todo mundo trabalhando, vai estar todo mundo fazendo suas coisas, não vai ter ninguém que possa vir te ajudar, por exemplo, Moni, na abdominoplastia. Então a gente tem a equipe de enfermagem que vai na casa, troca curativo, ajuda a dar banho, põe cinta, põe meia. A Geise fica pelo menos 2 horas na casa de cada cliente, tá? Ajuda com o dreno, então enquanto isso não precisa preocupar. O que a gente precisa é que tenha outras pessoas para ajudar. Então, por exemplo, uma assistente do lar, que te ajude com as coisas da cozinha, comida, limpeza, roupa, quem tá operado não vai poder fazer, tá bom? Agora a parte médica, a parte de enfermagem, a gente vai dar esse suporte para vocês. Então, quando? Então, se a gente estiver pensando procedimentos de consultório, vamos pensar que talvez a partir de 40 dias a gente poderia programar. Claro que daqui 40 dias a gente vai ter que reavaliar, ver mais ou menos como estamos. Isso vai depender muito do isolamento social de que cada um faz hoje, para a gente conseguir voltar mais rápido para as nossas atividades, tá bom? E cirúrgico, pelo menos de 2 meses para frente, tá? Então, coloca aqui pra mim também, pra eu saber quem me respondeu. Que mais ou menos que mês que vocês estão programando. Qual procedimento a gente já tá ok? Quando? Então, o meu eu vou responder aqui. A toxina vai ser hoje. E a pálpebra, quando vocês deixarem. Deixa eu pensar. Quando vocês deixarem é bom, né? Porque vai ser quando eu estiver mais tranquila de cirurgia. Já sei. Pronto. Já respondi aqui, ó, no meu planejamento. Qual o procedimento que eu vou fazer? Eu vou fazer toxina, vou programar a pálpebra. Quando que eu quero fazer? A toxina vai ser hoje, né? Eu tenho essa facilidade. E a pálpebra eu marquei aqui, março de 2021. Daqui 1 ano. O que mais? Darcio Viana. Oi, Ana, tudo bem? Jennifer, boa tarde. Então, a gente tá falando do como a gente pode se organizar nessa fase de quarentena. Pra gente conseguir, né? Ou fazer uma cirurgia daqui a um tempo, ou fazer algum procedimento daqui a um tempinho, tá? Quem mais tá por aqui? Silmara. Oi, Sil, tudo bem? Boa tarde. Beijão aí na turma, no Caio. Tudo bem, Ana? Então, a gente já colocou qual seria a nossa meta. Então, qual tipo de cirurgia ou qual tipo de procedimento. A Moni, então, escreveu julho ou agosto de 2020. Isso, coloca o ano também pra gente conseguir programar. Ana,
Você colocou pra mim, depois da mãozinha, um outro que apareceu só um XX. A Jennifer deu um joia. A Moni já tá agora pras férias de julho. Joia. Então, 2020. Então, isso é uma outra coisa importante, tá bom? Então, qual o procedimento e quando eu quero realizá-lo? A Kátia, julho 2020, da Rino. Muito bem. Julho, já estamos aí também. Eu acho que julho já estará tudo certinho. Vânia, cadê você pra você me responder? Quando que a gente vai fazer o bigode chinês? E a Moni, julho e agosto 2020. Muito bem. Bom, então tá. Então, se eu tô pensando em fazer cirurgia de mama e abdômen, então é uma cirurgia corporal, certo? Então, se eu tô programando fazer essa cirurgia corporal entre julho e agosto, quanto tempo eu tenho até lá? Então, nós estamos em abril, abril inteiro, maio inteiro, junho inteiro. Então, a gente tem 3 meses para programar, certo? Tá. Quem tá pensando em fazer cirurgia corporal, eu preciso que vocês agora façam uma continha. Vocês vão fazer o cálculo do IMC. Ele é um índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, a gente vai pegar o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, pega lá. O peso. Vamos calcular aqui o meu. Deixa eu abrir aqui uma calculadora no computador. Então, vamos lá. Eu peso 62 e tenho 1,61 m. Então, eu vou dividir meus 62 quilos por 161. E eu vou dividir de novo por 161. Então, meu IMC atual... Ai, que bom, tá tudo certo. Meu IMC atual, ele é de 23,9. Podia ser 23, né? Quase 24. Vamos considerar 24. Então, tá. Então, vocês vão... A Jennifer escreveu, quero realizar em dezembro de 2020 ou janeiro de 2021 abdominoplastia. Perfeito. Então, a gente tem de julho a dezembro 6 meses e daqui até julho mais 3, 4 meses. Então, a gente tem aí quase 10 meses, Jennifer, pra gente programar. Oi, Lisandra, tudo bem? Boa tarde. Oi, Lorena. Então, ó, quem tá pensando em fazer cirurgia corporal, faça essa continha aí que eu coloquei pra vocês. Não precisa me falar, a mulher nunca gosta de falar qual é o peso, né? Tem problema. Mas o que eu quero que vocês observem. Quando a gente fala de risco cirúrgico, é importante, o IMC ele é um dos parâmetros, tá? Então, quando eu tenho um IMC até 25, quando você faz essa continha, você pegou seu peso, dividiu pela sua altura e dividiu novamente pela sua altura. Você vai ter um índice, que é o índice de massa corpórea. Até 25 é normal, então você está dentro do peso normal. De 25 até 30, você está num sobrepeso, então você está um pouquinho acima do peso. De 31 a 35, você já está num grau de obesidade. Então, ó, quem está com IMC maior do que 30, a gente já tem que dar um puxãozinho de orelha, tá? Oi, Dri, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Quem tá com IMC de 36 a 40, obesidade grau 2. Quem tá com IMC maior que 40, obesidade grau 3, ou mais conhecida como obesidade mórbida, tá? A partir do grau 2, com IMC maior do que 35, alguns casos já são indicação de cirurgia bariátrica, que é quando você opera o estômago para fazer redução do estômago, para fazer redução de peso via cirurgia, tá? Se você também tiver algumas comorbidades. Então, se você tem o IMC acima de 35, é hipertenso, ou é diabético, ou tem alguma outra doença não controlada, tá bom? Ou algum problema cardiológico, ou algum outro problema. Se você não tem nenhum problema de saúde, o único problema é a obesidade, aí é acima de 40 essa indicação. Bom, então se você tá acima de 35 e tem comorbidade, a gente já tem uma indicação de cirurgia bariátrica, a gente não vai pensar em cirurgia plástica nesse momento. Primeiro vai tratar a obesidade ou vai pegar e começar a fazer atividade física, acompanhamento com uma nutricionista desde já,
tá? Para se cuidar, você consegue fazer isso à distância, você consegue fazer uma teleconsulta com a Nutri, você consegue começar a atividade física colocando vídeo no YouTube, você consegue falar com o educador físico e também fazer um programa de atividade que seja em casa, tá? Então dá para começar nessa fase. A Moni perguntando, como divido mesmo? Fui pegar a calculadora. Moni, então vai pegar o peso, seu peso atual, dividir pela sua altura e dividir novamente pela sua altura. Jennifer me perguntou, 28 é o que, doutora? Sobrepeso, Jennifer. Então, de 25 a 30, a gente já está um pouquinho acima do peso. Acima de 30, a gente considera um grau de obesidade, tá? Não é seu caso, está um pouquinho acima do peso. É tranquilo da gente chegar lá no IMC abaixo de 25, tá? Ficou claro como é que a gente calcula, então? Moni, deu certinho? Então, ó, vou colocar de novo o meu exemplo. Então, meu peso atual, 62. Eu tava mais acima do peso. Eu perdi 3 quilos agora na quarentena. Claro que eu já vinha reeducando, né? Mas agora que conseguiu, dei uma murchadinha. Então, eu estava pesando 65. Vamos calcular com 65? Dividido por 1,61 m, que é a minha super altura. Dividido novamente por 1,61. Vamos ver quanto é que dava meu IMC. Ó, tava no limite. Eu tava no 25,07. Então, eu tava no limite. Agora que eu já perdi 3 quilinhos, já diminui quase 2 pontos do IMC. A Regiane Reis, me preparei desde 2015, pesava 89, que fantástico. E hoje tô com 63. 89 para 63. Vamos fazer esse 89 para 60, vai dar 29 para 63 mais 3, menos 3, 26. 26 quilos, hein, Regiane? Parabéns. Ó que bacana. Ela tá desde 2015 se preparando. Excelente. Moni, conseguiu calcular? Deu certo? Me dá um alôzinho pra gente continuar, tá? Bom, então vamos lá. Então, ó, até 25 é o normal, é o cálculo, é o saudável, vamos pensar assim, tá? De 25 a 30 já levanta uma anteninha que a gente precisa se cuidar mais, tá? Então, eu preciso reeducar a minha alimentação, eu preciso fazer uma atividade aeróbica e preciso fazer uma atividade de ganho de massa, tá bom? Como que vocês vão fazer isso na quarentena? Já falei agora há pouco, você vai procurar uma Nutri que possa fazer um teleatendimento, ou você vai passar lá na Casa Nutri que tá cheio de delivery com um monte de comidinha gostosa e saudável, então também não tem desculpa, tá? Ou você vai assistir a live de ontem, ou você vai mandar, aproveita quem quiser, manda aqui pra gente, me manda por direct que hoje eu não vou conseguir anotar. O e-mail de vocês, que a gente manda o e-book que a Stephanie disponibilizou pra gente ontem, tá? Tem 30 receitas de alimentação saudável que vocês podem fazer em casa esses dias. Então, quem não tiver condições de ligar lá pra Stephanie e fazer uma encomenda, faz as receitinhas em casa. Um monte de coisa fácil, muito fácil. A Moni escreveu, deu. Falta pouco pra eliminar mais uns quilinhos. Estou com acompanhamento de nutricionista e endócrino. Perfeito, que bom. A Ariane, não vejo a hora dessa crise passar para eu agendar com você. Quero muito colocar silicone. Muito bem, Ariane. Em breve a gente vai conseguir se ver, com certeza. A Regiane escreveu, a Regiane perdeu 26 quilos. Ela escreveu com só alimentação e academia, tá? Então, ó, retomando. Quem tá entre 25 e 30, vamos fazer atividade física, vamos cuidar da alimentação. E tem que ser agora, tá? Para esse investimento de médio prazo e de longo prazo, eu preciso que a paciente vá tendo essas metas, sim, porque a hora que chegar lá, que tiver ok, podemos voltar a operar, eu preciso que tudo esteja em ordem. Aí vai chegar lá em julho e falar assim, doutora, eu quero operar em agosto. Vai chegar aqui no consultório com o IMC de 32, não vai operar. Por que não? Porque acima de 30, a gente tem um risco grande cirúrgico e grande anestésico, principalmente para cirurgias corporais. Mama, abdômen, lipo, tá? A Moni escreveu, faço pilates, caminhada e reeducação alimentar. Fantástico, então é isso aí. Melhor impossível. Pilates é um exercício muito completo também, né? Você pode tanto fazer a parte aeróbica quanto fazer a parte de fortalecimento, é ótimo.
E reeducação alimentar, gente, reeducação alimentar, vamos considerar que a gente tem que colocar prioridades. Primeira prioridade tem que ser alimentar, porque é onde vocês mais vão sentir diferença com o resultado, em relação ao resultado, porque a alimentação, você segurar a alimentação, fazer uma alimentação correta, ela aparece mais rápido do que você fazer atividade física começando junto, tá? Então, se o paciente só faz dieta, se o paciente só faz atividade física, quem só faz dieta vai ter um resultado de perda de peso, não tô falando aqui de ganho de massa, claro, de perda de peso mais rápido, tá? Quem faz só academia vai ter uma perda de peso e não cuida da alimentação, talvez não tenha perda de peso, talvez mantenha, mas vai ter um fortalecimento e um ganho muscular maior. Então, se eu vejo um para cada lado, nenhum dos dois está certo. Eu preciso que os dois estejam conjunto, porque não adianta eu ter um emagrecimento rápido e ficar flácido, né? Porque a flacidez eu não consigo depois trazer ela para o normal. A pele que ficou flácida ela estará, tá? Você pode tirar esse excesso numa cirurgia, mas a pele que continua, que você esticou, continua sendo uma pele que sofreu uma perda de peso muito rápido. Então, ela ainda vai ser uma pele flácida, vai ser uma pele esticada, mas é uma pele flácida, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente faça perda de peso gradual, com fortalecimento e condicionamento físico através da atividade física, tá bom? Então, igual a Regiane colocou ali, ó, foram 26 quilos desde 2015 só com alimentação e academia, ou seja, não tem milagre, né? Então, a gente tem que se dedicar, tá bom? E quem tá, então, acima desse IMC que a gente calculou agora há pouco ali, que a gente pegou o peso, dividiu pela altura e dividiu pela altura de novo. Acima de 30, a gente tem um risco, então, cirúrgico maior. Vamos pensar que eu quero fazer uma mama redutora. A paciente tem a mama grande e a gente sabe que a mama tem glândula e tem gordura. Se eu tenho uma paciente, e isso é individual, tem paciente que tem muito mais glândula do que gordura, tem gente que é ao contrário, tem muito mais gordura do que glândula, e tem gente que tem mais ou menos meio a meio. Tá? O que a gente tem certeza é que todo mundo tem gordura na mama. Isso é certo, tá? Se de repente você opera acima do peso, tem bastante gordura na sua mama, e aí você faz a cirurgia, faz a mama direitinho, coloca ela no lugar, reduz, deixa proporcional pro corpo que a pessoa tem. Aí depois, no pós-cirúrgico, ela se anima toda e perde lá os 20 quilos que ela tinha que ter perdido antes de operar. O que vocês acham que vai acontecer com essa mama? Ela vai continuar no lugar ou ela vai ceder? Me respondam aqui. Priscila, boa tarde, tudo bem? Rafa Pires, Ker Ribeiro. Oi, Pati Lira também tá aqui. Então, vamos lá, me respondam. Se a gente fez uma cirurgia acima do peso, operou a mama, e você perdeu lá depois 10, 15, 20 quilos, essa mama vocês acham que vai ficar no lugar? Ou vocês acham que a gente vai perder o resultado? A Priscila já deu uma dica ali, ó. Ela acha que vai ceder. A Adri, vai ceder. Alguém acha que ela vai continuar no lugar? Regiane, vai ceder. Ah, não, mas então eu vou fazer uma redução de mama, eu vou colocar uma prótese, então, porque aí ela não vai ceder. A Ariane escreveu, vai ceder. A Moni escreveu, vai ceder. Tá todo mundo tirando nota 10 aqui. Agora eu vou fazer A Ana também respondeu, vai ceder. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, então, pra vocês. Eu fiz uma redução de mama, eu coloquei uma prótese e eu emagreci 20 quilos. O que vai acontecer com essa mama? Ela também vai ceder ou porque eu coloquei prótese ela vai continuar no lugar? Essa pergunta é mais difícil. Pode errar, gente, não tem problema. Se vocês errarem a resposta, não tem problema. Quem dá um chute? Regiane, não precisa ficar triste que vai ceder. Você já emagreceu, então agora a gente tá no caminho certo. É só a gente cuidar, né? Você já chegou no peso, não chegou? Vamos lá. Adri, ela continua com a mesma opinião, que mesmo com a prótese vai ceder. A Priscila também escreveu, vai ceder também. Quem mais? Lucimara Oliveira, boa tarde, Lucimara, também vai ceder. Tem alguém que acha que não? A Regiane vai ceder também, mas não vai ficar com a aparência tão feia. Vamos conversar dessa resposta. Ariane, acredito que vai ceder também. Então, vamos lá. Vai ceder também, tá? Por quê? Se eu tenho uma mama que ela já era... Quando que eu tenho que fazer o lifting de mama?
quando ela já não tem mais a sustentação. O que dá sustentação para uma mama? São os ligamentos internos. Então, aqui atrás da glândula tem uns ligamentos como se fossem uns cordões amarradinhos aqui em cima da musculatura, tá? Natural, nascemos com isso. Se a gente já tem uma mama flácida, esses ligamentos não existem mais, tá? Já foram para as cucuias. Se a gente perdeu peso muito rápido, ficou naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, a nossa pele também já não é uma pele tão firme, já é uma pele flácida, tá? Então, se eu já não tenho mais ligamento e se eu já tenho essa pele que tá mais flácida, aí faz-se a indicação da gente fazer um lifting de mama, uma redução que tá muito relacionado a reduzir e levantar, tá? Porque quanto maior a mama, quanto maior o peso, menos essa pele vai conseguir segurar, ok? Então, tenho indicação de fazer, vou fazer esse lifting de mama. Tirei esse excesso de pele que a paciente tem, tirei o excesso de glândula, por exemplo, que a paciente tem, e coloquei uma prótese. Ok, então essa prótese ela tem um peso. Então, se eu coloquei uma prótese de 300 ml, aproximadamente, ela vai pesar 300 gramas. Aproximadamente, porque a densidade não é 1 para 1, tá? Se eu coloquei lá uma prótese de 250, ela vai pesar 250 gramas aproximadamente. Se eu coloquei uma prótese de 180 ml, ela vai pesar em torno de 180 gramas. Se eu coloquei uma prótese de 400 ml, ela vai pesar em torno mais ou menos de 400 gramas, tá? Então, vai existir um peso sobre aquela pele que você acabou de costurar. Então, lembra que a gente vai fazer um Tzinho na cirurgia da mama? Então, a gente vai ter uma cicatriz, eu vou desenhar aqui pra vocês. Uma cicatriz em volta da areola, uma cicatriz vertical, e embaixo a gente vai ter uma cicatriz horizontal. Então, a gente vai ter uma cicatriz assim, ó. Dá pra ver? E se a gente olhar de lado, vamos desenhar aqui. Eu tenho a mama aqui, certo? Dá pra ver aqui? Bom, de lado ela tá aqui. Então, essa cicatriz aqui, ó, ela está aqui. E onde eu vou colocar essa prótese? Então, aqui na frente tá essa glândula. E aí, eu vou colocar essa prótese aqui, ó. Bom, então existe um pouquinho de glândula aqui na frente e a prótese ela tá aqui atrás. Então, dependendo do tamanho e da projeção dessa prótese, ela vai ter uma maior superfície de contato com essa mama e uma maior ação da gravidade. Eu vou desenhar agora uma outra prótese maior que essa. Ó, segue aqui meu raciocínio. Se eu tenho uma prótese pequena, ela vai fazer um pezinho mais nessa partezinha aqui da cicatriz. Se eu tenho uma prótese maior, ela vai fazer uma projeção maior. Isso é física, tá? Então, se eu tenho uma prótese que tem uma projeção não tão grande, ela vai fazer um pezinho nesse sentido. Já vou mostrar de novo. Se eu tenho uma prótese maior, de projeção maior, ela vai agir mais nessa pele, ela vai ter mais área, mais superfície de contato. Então, pequenininho ou grande. Se eu tenho mais prótese, mais superfície de contato, mais peso, a gravidade vai ser maior. Ou seja, se eu tenho uma prótese maior, essa mama vai ceder mais rápido e mais. Se eu tenho uma prótese menorzinha, ela pode ceder um pouco menos, tá? Porque aqui, ó, aonde está o peso dessa prótese, em cima aqui dessa cicatriz, eu tenho uma cicatriz. Uma cicatriz, ela nunca é igual uma pele normal, tá? Uma cicatriz, ela no máximo tem 80% da força que uma pele normal tinha. Mas eu tô trabalhando com uma pele normal? Não, eu já estou trabalhando com uma pele que já é flácida, ou seja, ela já não tem esse 100% de força. Já é uma pele flácida, já perdeu. Então, os 80% que essa cicatriz vai ter, vai ser em relação à força que a pele flácida tinha e não a pele que ela tinha 20 anos atrás. Se a gente for transferir isso para comparar, por exemplo, com um tecido, vamos pensar em tecido. Se eu tenho um linho ou se eu tenho uma lycra. Se eu tenho uma paciente que não tem flacidez, a mama nunca cresceu, é uma mama pequena, vem, por exemplo, para mim só para colocar prótese, tá? Uma paciente novinha que só vai por prótese. Essa pele nunca esticou, é uma pele que vai esticar a primeira vez. Então,
Eu comparo essa pele mais ou menos como um linho, tá? Linho, ele é bem durinho, né? Ele não tem elasticidade, você puxa, ele não vem, ele é mais compacto. Ele tem, vamos pensar, um monte de fibra de colágeno lá dentro dele, tá? Um monte de tramas ali que seguram ele. Uma lycra, não. A lycra, ela tem uma elasticidade. Você puxa, essa lycra vai. Ou seja, ela não tem tanto colágeno segurando ali, tá? Então, se eu já tenho uma indicação de uma cirurgia de mama por flacidez, quer dizer que eu não tenho mais um linho, eu tenho uma lycra. Ah, tudo bem. Então, é uma lycra, mas eu vou lá e vou fazer uma pence nessa lycra. Ótimo. Você vai lá, tira, corta aquele excesso de lycra que tem, faz uma pence, costura de novo essa lycra, certo? Ela deixou de ser lycra? Ela continua sendo lycra. Só que agora, além de ser lycra, ela ainda tem um corte no meio. Claro, tem menos tecido, já tá melhor, mas ela continua sendo uma lycra e ela tem uma região que não tá tão mais tenso, que já é uma área de fragilidade. Ou seja, se eu pegar um linho, se eu pegar uma lycra e colocar o mesmo tamanho de prótese em cima deles, o linho ele vai dar uma segurada maior. A lycra, ela na hora pode até dar uma seguradinha, com o tempo ela cede um pouquinho mais. Então, quando a gente está falando de pele, de mama, de abdômen, é importante que a gente entenda essa dinâmica, essa física da pele que vai ser trabalhada, e também que a gente entenda que é importante eu fazer o meu papel como manutenção de peso e perca de peso gradual para eu não transformar o linho que eu tenho numa lycra, tá? Porque o que a gente mais vê com efeito sanfona e com quem faz, por exemplo, cirurgia bariátrica, é que a pele era boa e depois virou um papel. Por que os pacientes pós-bariátrica têm uma pele tão fina, tão lycra, mais fino que lycra, né? Porque eles perderam muito colágeno, perderam muito elastina, então essa pele não é mais saudável, é uma pele doente. Então, quanto mais rápido você perde peso, você tem um lado bom, porque você ficou saudável, diminui o seu risco cardiovascular, a chance de você infartar é menor, a chance você controlou o seu diabetes, ótimo, com certeza, tá super indicado, tá? Mas, todo bônus tem um ônus, certo? E aí, o ônus é a gente ter uma pele de qualidade ruim, tá? Então, se eu não tenho indicação de fazer cirurgia bariátrica, eu tô só no sobrepeso, ou que eu tô aqui no 30, 31, 32, já é uma obesidade, mas não é indicação de cirurgia bariátrica, é muito melhor que você faça uma atividade física e uma dieta certinho para você chegar no seu peso ideal, tá? E, gente, os enfrentamentos não são fáceis mesmo. Perder peso é fácil? Não. Eu perdi, mas foi fácil? Não. Minha alimentação tá assim, controlei. Por quê? Porque eu me sinto melhor do jeito que eu tô agora do que eu tava 3 quilos a mais. Ainda, já cheguei onde eu quero? Não. Eu ainda tenho uma meta de perder mais 3 quilos, que o peso que eu quero é pesar 59, tá? É onde eu me sinto melhor. Então, eu tracei esse planejamento, tracei essa meta. Estou me privando de várias coisas? Estou. Mas isso me faz bem? Me faz bem. Eu tô triste por conta disso? Não. Tô super feliz, porque eu já consegui eliminar 3, tá? Então, você tem que encarar qual que é a sua meta, o que você quer para você conseguir chegar onde você quer. Não adianta você sentar lá na quarentena achando que alguém vai emagrecer para você, que alguém vai fazer atividade física para você. Ah, mas na hora que eu vou fazer atividade física, meu filho vem e pede para eu brincar com ele. Lá em casa também acontece. Hoje aconteceu exatamente isso. Eu estava fazendo uma aula de zumba e aí o Vitão no meio da live falou: mas mamãe, você podia brincar comigo um pouquinho, né? Aí bateu aquele peso na consciência, eu falei: tudo bem, vai ficar gravada a live, vamos lá brincar, vamos brincar. Aí dali a pouco veio a Isabela chorando, que tava com sono e não conseguia dormir. Aí eu parei de brincar com o Vitor, pus a Isabela no carrinho, desci e fui fazer ela dormir. Então, o caminho não vai ser fácil. Vai aparecer um monte de coisa no meio do caminho pra você desistir. É sempre assim, tá? E aí, o que eu vou fazer? A hora que eu chegar, à noite em casa, vai estar gravada a live, vou pôr lá de novo, vou pôr minha roupa de ginástica de novo e vou fazer. Se não der pra fazer a 1 hora, eu vou fazer a meia hora que faltou da aula de zumba. E tudo bem? Então, a gente tem que fazer do jeito que dá. A gente escuta muito no marketing, o feito é melhor que o perfeito. Então, o feito é melhor que não fazer. Nem que você faça 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, é melhor do que você não fazer nada, tá? Então, faça do jeito que você consegue, da forma que dá, mas faça. Não fique esperando que alguém vai fazer por você, porque não vai. Aí, a hora que a gente poder voltar na ativa, você vai se arrepender e vai falar assim: nossa, bem que a doutora Marina falou naquela live, que eu tinha que tomar juízo, que eu tinha que criar uma meta, que eu tinha que anotar aqui no meu papelzinho, pôr na porta da geladeira, aonde eu quero chegar.
tá? Então, acho que isso para cirurgia corporal é extremamente importante, tá bom? E, de repente, outras coisas que a gente tem que também ir controlando. Bom, pensando, controlando não, pensando. Tá, eu tenho vontade de fazer, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer. Bom, aí então você tem que descobrir se tem alguma coisa te incomodando, não é porque alguém vai fazer que você também tem que fazer. Não, a gente não tá querendo colocar padrão nenhum. É aquilo que te faz bem, tá? Se a cirurgia plástica for te fazer feliz, mais feliz, a gente tá aqui para ser instrumento para isso. Então pensa lá no seu interior, se você se incomoda com alguma coisa, se incomoda, o que você faria para mudar isso? Quem você procuraria para fazer isso por você, tá? E aí, o que eu acho importante é a gente se educar também sobre o assunto, tá? Aqui pelo Facebook, a gente grava todas as lives toda semana, desde 2 anos atrás. Então, existem mais de 70 vídeos já gravados lá no Face. Quem tá aqui no Face? Oi, Lucas, boa tarde, tudo bem? Oi, Miriam. Então, aqui pelo Face, no Insta a gente não consegue deixar gravado. No Insta tem alguns vídeos do IGTV, que dá para vocês também já olharem e ouvindo sobre os tipos de cirurgia, o que eu falo de cada um, o que é importante vocês saberem antes de virem consulta, tá? Ou aqui no IGTV, pelo Insta, ou então lá no Facebook, vocês vão olhar na parte de vídeos, tá? E na parte de vídeos eu sempre coloco uma legenda no vídeo sobre o que foi falado naquele dia. E nesses vídeos tem um monte de informação legal, um monte de informação importante, de dúvidas que os pacientes me mandavam durante a semana, eu ia respondendo durante a live, de dúvidas que apareciam como hoje durante a live, tá? Então dá para vocês já nessa quarentena pegarem todos esses vídeos que vocês... eu queria saber mais sobre mamoplastia. Então você vai pegar lá no canal do Facebook todos os vídeos sobre mamoplastia. Você vai colocar lá na lupinha e escrever mamoplastia. Ou você pode escrever mama. Ou de repente você quer saber sobre prótese, você vai buscar lá na lupinha sobre prótese, tá? E aí ele vai localizar para você quais são os vídeos que falam sobre isso. Eu quero saber sobre ninfoplastia. Então você vai colocar lá na lupinha, tá? Tem 9.200 visualizações do vídeo de ninfoplastia. Então um monte de gente acessou. Então precisa acessar para vocês saberem o que vocês vão passar por e como vocês devem se programar para aquilo, tá? Então, eu acho que é um local de fácil acesso que vocês conseguem rapidamente acessar esses conteúdos, eles já estão prontos, dá para vocês irem se familiarizando, tá bom? Nos vídeos, então tem vídeo que a gente vai falar de pré-cirúrgico, tem vídeo que a gente vai falar de pós, tem algumas lives que a gente fala só de complicação de várias cirurgias, tá? Possíveis complicações, intercorrências, como lidar com elas, tá bom? Então também, de repente, quer colocar alguma coisa, pode pôr complicação, ou procura lá intercorrência, pra gente também vocês olharem essa parte. Então, vídeo não falta, tá? Na próxima semana, a gente também tem o canal do YouTube. Se vocês forem pesquisem DRA Marina Felca. Vocês também vão achar alguns desses vídeos lá no canal do YouTube e aproveitem e já se inscrevem. E o que ainda não tem lá, eu vou baixar tudo que a gente tem, vou começar a colocar também lá no YouTube pra gente ter essa plataforma também. Como fala? Que essa plataforma também vai sendo alimentada, tá bom? Ao Seu Imóveis, boa tarde. Ângela, Máxia, Daniela Sega, Pricolino, Colasco, Michel, Luciane, Ninha, Mirella, Luci Santos, Hospital da Visão, Caxias, Dai Campos, que legal quanta gente, Cida Querina, Família Vieira, Cássia Isabela, Dr. Wolderico, Gisele, oi Gisele, tudo bem, Gi? Boa tarde. Quem mais? Alceu, Larissa, Cidinha. Então, a gente falou, o que eu quero fazer foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês anotarem no papelzinho. Quando eu quero fazer, se eu quero fazer isso em curto prazo, em médio prazo ou longo prazo. Então, curto prazo, 40 dias, médio prazo de 3 a 6, longo prazo a partir de 6 meses, tá? Calculamos o IMC, pra gente saber as cirurgias, principalmente corporais, se estão dentro do esperado. Então, é o peso que você vai dividir pela sua altura e dividir pela altura de novo. E quarto, você buscar informações sobre
aquela cirurgia, por exemplo, que você quer executar, tá bom? Então você vai ou aqui pelo Instagram, procurar no IGTV esses vídeos, ou você vai lá no Facebook, na plataforma do Face, tem mais de 70 vídeos gravados para vocês saberem sobre esse procedimento que vocês querem. Então vocês vão buscar informação. Ah, então eu vou colocar lá no Google, vou colocar lá mamoplastia, Google e prótese e qualquer coisa. Gente, a gente tem que ter um certo discernimento. Claro que vocês podem pesquisar nessas plataformas, não tem problema. Mas a gente tem que ter discernimento do que a gente lê, tá? O que eu vejo muito é que às vezes a paciente ainda não, por exemplo, vem em consulta, ainda não me acompanha. E às vezes leu alguma informação em algum outro site que essa informação tá errada. E aí, até eu explicar, até a pessoa mudar o pensamento que ela tava, às vezes a gente demora a consulta inteira e a pessoa ainda fica na dúvida se realmente o que eu tô falando é o certo ou se o certo é o que ela buscou lá no Dr. Google, tá? Então é importante você, quando for ler alguma coisa, saber da onde que aquilo está sendo escrito. Se é um profissional, é um cirurgião plástico realmente que escreveu aquilo? Ou foi uma matéria de jornal que não tem uma pessoa específica que falou sobre aquilo, que foi que não tem propriedade. Então a gente tem que olhar sempre quem escreveu aquele artigo ou quem foi que falou aquilo em algum vídeo, tá? Para realmente a gente saber se aquela informação ela é verdadeira ou não. Porque o que acontece? Internet, você pode ter informações fantásticas, mas qualquer pessoa pode escrever, não passa por um crivo de um editor, de uma pessoa que vai falar assim, não, isso aqui realmente tá certo, não, isso aqui eu não vou, não tem nada a ver, isso aqui não vamos publicar. Não, qualquer um publica, escreveu qualquer coisa, é só publicar. Então, não tem esse crivo, né? Então, é importante a gente ter esse discernimento na hora de buscar informação, tá? Além disso, outras coisas que a gente também pode buscar pra gente se informar. A gente tem o canal do Telegram, que a gente abriu desde 15 dias atrás, tá? Esse a gente criou exclusivamente para quem já é paciente nosso. Então, se você já é paciente nosso e não ainda recebeu o convitinho para participar do nosso grupo do Telegram, o Telegram, o que é o Telegram? Quem não conhece? O Telegram, ele é um outro aplicativo parecido com o WhatsApp, só que ele tem várias outras funções que o WhatsApp tem algumas limitações. Então, por exemplo, no WhatsApp a gente vai fazer um grupo, só pode ter até 256 pessoas participantes. No Telegram tem grupos de 20 mil pessoas, de 50 mil pessoas, né? Ele não tem limite, tá? Ele não é limitado. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer, enquete pelo Telegram. Então, de repente, eu gostaria de saber sobre o que vocês querem falar. Então, em vez de eu posso pôr lá no Stories aqui do Insta, para vocês votarem, e coloco também lá no Telegram, porque aí virou uma enquete, quem acompanha a gente também consegue clicar e eu saber sobre que assunto vocês querem falar, por exemplo. Então, o Telegram, e além de que você também consegue fazer conversas normais, igual a gente faz pelo WhatsApp, tá? Então, o Telegram ele é uma ferramenta bem legal, que está em alta. Então, quem ainda não ouviu falar, vai ouvir falar dele nos próximos meses, porque é uma plataforma que está crescendo muito, tá? Então, quem já é paciente nosso, independente do tipo de procedimento que você fez, de cirurgia ou foi só consulta, quem já passou pelo consultório, pode encaminhar um pedido para o nosso WhatsApp aqui do consultório para fazer parte desse grupo do Telegram. E aí a gente manda o link, porque o link é privado, e aí você, através desse link, consegue acessar. Só que primeiro a gente precisa que vocês abaixem esse aplicativo. Então o nome dele é Telegram, tá? Então Telegram, Telegram ou Telegram, tá? Abaixa ele primeiro lá no Google Play ou na Apple Store. E aí depois vocês acessam o link pelo acesso nosso do WhatsApp, que aí vocês vão conseguir fazer parte do nosso grupo. Então é um outro canal nosso de informação, para quem já tem um pouco mais de contato, já é uma informação um pouquinho mais, vamos pensar assim, um pouquinho mais avançada, tá? Quem mais tá por aqui? Dani, oi pai, boa tarde. André Oliveira, tem pessoas que pensam que por prótese o seio não cai mais. Tem, André, e é uma coisa muito comum que eu ouço aqui no consultório. Extremamente comum, é o mito que eu mais ouço. Ah, então eu vou por prótese e ela não vai ceder. E não é bem assim, tá? Quem tem realmente pouca sobra de pele, ou quem nunca amamentou, quem nunca engravidou, pacientes jovens, a durabilidade ela é grande, né? Mas sim, em algum momento essa paciente, o corpo da mulher é muito dinâmico, né? Então em algum momento essa mama pode sim mudar. A gente tem alteração hormonal diária, um montão de coisa, né?
Então a mama muda, o nosso organismo ele é muito dinâmico, tá? Então não dá pra gente imaginar que você pôs uma prótese aos 20 e aos 40 ela vai estar igual. Praticamente impossível, tá? Quem mais tá por aqui? Aparecida, Sil. Ai, minha escola de música. Gente, eu faço aula de canto lá na Grooves. Eles estão aqui, vou até dar um oizinho. Samanta, Aparecida, Cris Fernanda. Muito bem. Bom, então a gente falou do YouTube, falamos do Face, falamos aqui do IGTV e falamos do grupo do Telegram, tá? E um outro canal que a gente vai poder usar, eu acho que vai brevemente, eu acho que na próxima semana a gente já entra com os atendimentos de teleconsulta, tá? A telemedicina ela ainda é uma novidade, né? Essa semana a gente fez alguns treinamentos para implementar isso aqui no consultório. Então a gente vai poder fazer atendimento pela pandemia, pela necessidade, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem um câncer de pele, que teve um sangramento e que eu preciso ver, mas é um paciente idoso que não pode vir no consultório. Tem como eu fazer alguma coisa por ele, mesmo estando à distância? Tem, né? Então isso vai ser possível. Ou eu tenho uma paciente que está num pós-operatório e que a gente precisa se ver, eu preciso orientar alguma coisa e ela não consegue vir, né? De repente está com sintoma gripal, não pode vir no consultório, ou é grupo de risco. Tem como eu fazer esse atendimento por uma teleconsulta? Vai ter, tá? Claro que existem algumas limitações, nem tudo a gente vai conseguir resolver por uma teleconsulta. Eu, em alguns momentos, vou sinalizar para o paciente, olha, até aqui eu consigo na nossa consulta, para isso aqui especificamente eu preciso que você venha, tá? Então vamos programar de você vir, é uma urgência? Então eu preciso que você venha, vamos combinar amanhã. Não é uma urgência, dá para aguardar? Então vamos marcar para daqui 30 dias, tá? E aí a gente se vê daqui 30 dias, tá? Então é uma super novidade que eu acho que vai ajudar bastante, né? A gente espera que isso esteja disponível a partir da semana que vem, então a gente tem ainda que fazer alguns ajustes e precisa de algumas liberações específicas para conseguir fazer, tá? Mas eu acho que isso vai trazer uma facilidade para muita gente que está em casa, amarrado, não pode sair. Realmente a gente, quando sai, a gente se expõe, então não é interessante, né? Eu tenho vindo atender alguns casos que realmente precisam de mim aqui, né? E aí a gente tem que usar máscara, vou até mostrar pra vocês a máscara. Essa semana a gente forneceu máscara para os pacientes que vieram, então todos que chegaram na recepção receberam uma máscara cirúrgica para colocar, mas o nosso estoque não era grande, então essas máscaras a gente já não tem mais. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que quem for vir em consulta na próxima semana, que tiver alguns pacientes que a gente vai precisar ver, que venham também com máscara. Então, essa orientação a gente já deu pelo nosso agendamento, tá? Então, quem estiver aqui no consultório na semana que vem vai me ver assim, ó. De máscara. Quem já viu essa semana, né? Até interessante, ó. Claro que eu vou estar de touca, né? É só pra vocês verem a máscara. E como a gente deve manipular, aproveitar. Ó, vocês viram que eu manipulei só pelo elástico? Vocês me ouvem mesmo eu estando de máscara? Manipulei só o elástico e a lateral, tá? Quando vocês também forem colocar alguma máscara nessa fase, se vocês forem... Agora, deixa eu tirar pra vocês. Ó, então quando vocês forem, vocês mexam só pela alcinha. Se for de amarrar, amarra. Se for de elástico, só pelo elástico, tá? Então, tentem não colocar a mão na frente, tá? Por quê? Porque se o paciente espirrou ou qualquer coisa, é nesse filtro que vai estar contaminado. Então, sempre na frente, ou se você tá na rua, foi na farmácia, alguém espirrou do seu lado ou no mercado, a frente sempre vai ser... Acabei de bater. A frente sempre vai ser a parte contaminada da máscara. Então, a gente deve manipular só pela parte posterior, tá bom? E mudou, né, assim, a orientação realmente do uso da máscara agora nessa fase a orientação realmente é essa, é a gente usar, tá? O que mais? Então, de repente, se for uma consulta que a gente possa fazer através do uso da telemedicina, vai ser mais uma possibilidade, acredito que a partir da semana que vem,
tá bom? Claro que os nossos canais de comunicação... Olha, temos só mais 26 segundos restantes, ou seja, já tô falando aqui tem 1 hora. Vai fechar aqui no Insta, porque a gente fecha, eles travam, né, a transmissão com 1 hora. Então, gente, isso que eu queria trazer pra vocês se organizarem, não deixem esse tempo passar. Façam realmente valer a pena, escrevam as metas de vocês, coloque aí onde vocês têm que pesquisar a informação correta pra gente poder realmente lá na frente chegar e fazer o que a gente tá programando, tá bom? Lá no Instagram ele fechou e eu vou finalizar aqui com vocês então pelo Face. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser me fazer, aproveita esses minutinhos aqui pra gente terminar. Certo, pessoal, eu queria hoje dar mais uma noção para que vocês realmente aproveitem esse tempo livre, né? Que a gente nunca tem esse tempo livre, para realmente se organizar, terem meta, e a hora que a gente poder voltar, já tá todo mundo certinho, né? Podendo realmente caminhar e acelerar esses processos. A gente sabe que a cirurgia é um sonho, né? Que a cirurgia plástica exige uma preparação, exige um planejamento. Então vamos aproveitar esse momento para nos planejar, para a gente ir atrás de informação, saber aquilo que a gente vai fazer, para a gente chegar na hora e ter mais embasamento para passar por aquilo muito, muito melhor, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo que está aqui me ouvindo. A gente continua com o nosso papo de plástica na próxima semana, aí em horário normal, de quinta-feira. Em relação ao horário, a gente vai conversando para ver se a gente já adianta um pouquinho. Como tá todo mundo em casa, eu não preciso esperar vocês saírem do expediente para me ouvirem às 5:30 da tarde, né? A Moni perguntou, doutora, sua consulta é particular ou pelo convênio também atende? Moni, a gente também atende Unimed, atende Bradesco por reembolso, Sul América, Amil, Cassi, tem vários planos de saúde que fazem reembolso, então a gente também faz isso, tá? Ou aqui na cidade que a gente mais atende acaba sendo Unimed, tá bom? Andréia Medina, oi, Deia, tudo bem? Boa tarde, a gente tá finalizando. Como é que estão as coisas por aí? Não tivemos boas notícias, né? De ontem pra hoje eu vi que tiveram várias baixas aí, né? Tá tudo bem aí na Flórida? Tá tudo em ordem? Aqui tá ainda tudo em ordem, a nossa curva ainda é pequena, mas já tem bastante caso, né? Aqui. Nossa cidade é uma cidade menor, a Americana é uma cidade... Andréia mora em Orlando, minha ginecologista que me ajudou a ter a Isa. Aqui, ok, mas os casos estão aumentando. Ela mora lá em Orlando. E a gente tem um casal de amigos que estão morando aí também. E as crianças também estão em casa. Tá tudo bem controladinho, né? Então, isso também é importante, gente, porque o que a gente vai colher lá na frente depende do que a gente está fazendo hoje, né? Não só na programação de plástica, que era o que a gente está falando, mas principalmente agora nessa pandemia. A gente está pelo menos 15 dias atrasado em relação ao vírus, né? Então não adianta a gente olhar e achar que tá tudo bem, que tem pouco caso, vou voltar minha vida ao normal. Porque lá na frente a gente vai acabar se arrependendo. Andréia, então, vou parar de ver exames preventivos, imagino, né? Porque agora também o que vai fazer? Tem que, acho que, focar mais só nas gestantes mesmo, né? E nas urgências. Porque o que é eletivo a gente tem que realmente esperar um pouquinho, né? A gente nunca imaginou que fôssemos passar, né, por uma situação assim tão mundial, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes, vamos agradecer pela nossa saúde, né? Apesar de estar tudo isso acontecendo, a gente, graças a Deus, tá bem, estamos confinados, estamos quietinho. Orar para todo mundo que está na linha de frente, cuidando de tudo isso, que está se dispondo, que está colocando sua vida em risco, né, para estar lá na linha de frente ajudando quem realmente precisa. E a gente precisa que as pessoas façam sua parte, né, fazendo realmente isolamento certinho, para diminuir a curva, diminuir o número de óbitos, diminuir o número de transmissão. Então é uma época que a gente tem que realmente ter consciência do nosso papel social, né? Eu acho que é isso que é mais importante, pensar em tudo que realmente vale a pena e de quanto a gente realmente tem
influência nas coisas do mundo, não só dentro da nossa casa, né? Gente, obrigada, Déia. Tô torcendo para que as coisas aí melhorem, né? Se cuidem. Os Estados Unidos está um lugar muito cheio de muitos casos, né? Graças a Deus na Flórida ainda acredito que esteja um pouco menos, mas se cuidem aí, tá bom? Gente, boa tarde, beijão para todos. A gente se vê semana que vem, tá bom? Até!